O que falam de Eliana na Globo? Como ficará a TV no meio do ano com Brasileirão e Mundial de Clubes? Novelas vão brilhar no streaming e desaparecer na TV aberta? Estas e outras perguntas a partir de agora, aqui no Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci aqui no YouTube, para a gente falar de televisão a partir do seu olhar. Aqui a gente conversa sobre TV a partir das perguntas que você manda nas minhas redes sociais ou no espaço reservado aos comentários aqui nos vídeos ou também lá no site canaldovanucci.com.br. E aí a gente fala de TV a partir do que interessa realmente para você. Neste episódio, a primeira pergunta é da @profmarianaleite, que diz o seguinte: Vanucci, a Globo vai manter a trilha sonora original no remake de Vale Tudo? A música de abertura pelo menos será igual, né? Quem vai cantá-la? Olha, a música de abertura é com a Gal Costa, a original, na verdade remixada, ganhou novos elementos mais modernos, mas os executivos da Globo, né, os diretores artísticos, os responsáveis por Vale Tudo, nas reuniões sempre chegavam a uma barreira ali. Putz, a Gal Costa foi perfeita, né? Esta é a versão definitiva, não tem outra música, qualquer outra voz pode trazer ali muitas comparações. Então, se deixou com Gal Costa mesmo na abertura. Algumas outras canções que fizeram parte da trilha original, né, da primeira versão, também estarão nessa novela, mas com outros artistas. A Globo tem guardado muita coisa, sete chaves ali, para tentar fazer criar alguma expectativa em relação a Vale Tudo, porque precisa ser muito bem lançada. Mania de Você não vai entregar com melhores índices. Por isso mesmo, né, a Vale Tudo tem que ter uma boa chamada, tem que ter boas interações ali na programação, criar expectativa para atrair a nossa atenção. Próxima pergunta é do @Polos. Vanucci, quando a novela Louco Amor entrará no Globoplay, no projeto Globo Resgate? Cara, eu tenho procurado muito esta informação. Louco Amor é uma das minhas preferidas, uma das minhas novelas preferidas, mas por enquanto não tem nada muito sólido, não. Aliás, Globoplay tem feito um certo mistério aí com suas próximas escolhas, com os próximos nomes aí, com as próximas produções. A questão agora vem do @Arthur Moreira e diz o seguinte: Vanucci, sobre as TVs públicas, não deveria haver uma flexibilização da lei das emissoras públicas para que elas operassem comercialmente, assim como na Europa? Lá, os canais públicos sempre estão entre os 3 mais assistidos, possuem um jornalismo mais imparcial, comerciais e produz até realities, novelas, etc. Arthur, eu sempre defendo o seguinte, que uma boa emissora de televisão, né, ela tem que ter as estratégias para atrair o telespectador. E isso não significa não ter, né, a preocupação de você trazer uma programação de qualidade, que defenda os interesses nacionais, que fale da cultura nacional, que leve ali boas informações científicas, boas informações sociais, né, que traga muita prestação de serviço e que faça a gente pensar, a gente refletir. Né? Você pode fazer sim uma programação educativa nesse sentido. Né? Agora, aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não é maduro o suficiente para enxergar a TV educativa, a TV pública, como um veículo muito importante e que precisa ser, como você falou, imparcial. Não ter bandeira política, não ser de direita, muito menos de esquerda, e ser um canal, né? Um veículo de comunicação a serviço daquela nação e não a serviço de interesses políticos. Mas, infelizmente, aqui a gente ainda tem muito disso. A lei precisa ser mudada? Precisa, mas, infelizmente, ela é discutida pelos próprios políticos que também têm os seus interesses com essas TVs públicas, né? Eu acho que uma boa programação, sim, chega até onde você precisa, né? No maior número possível de pessoas e ainda traz, né? Consegue levar tudo o que a gente precisa de informação, de cultura, de tudo que eu já disse aqui. Então é importante realmente a gente olhar para a lei, a gente olhar para essa questão e começar a modernizar isso, né? Aí vão falar assim, mas novela não é para prestar serviço, novela não é para educar ninguém. Claro,
com uma boa novela, você pode fazer uma novela de época e contar a história brasileira. Você pode fazer uma novela de época e mostrar a necessidade de conceitos de saúde, de como você vencer determinados limites econômicos, sociais. Você pode colocar tudo isso numa boa teledramaturgia, numa boa série, num bom filme, por que não? Mas, infelizmente, como eu disse, os interesses aqui ainda são outros, infelizmente. Próxima pergunta é do @Thiago César, que diz o seguinte: por que nenhuma produtora se interessa pelos estúdios abandonados da Manchete? Como está a situação jurídica deles? Thiago, olha, tudo que envolve a Manchete é muito complicado mesmo, viu? É uma questão complicadíssima, você nunca sabe dizer como é que tá. Eu sei que os estúdios aqui de São Paulo, da Manchete, já foram naquele espaço, o próprio Netinho montou a TV dele lá, foram usados ali pelo Celso Russomano, algumas produções ali utilizaram os estúdios ali, né? Já não sei nem com quem que tá esses estúdios, mas não pertencem mais à TV Manchete, pelo menos aquela estrutura. Uma daquela parte da Manchete ali virou até outro tipo de empresa e não de audiovisual. Agora, lá no Rio de Janeiro, a situação é mais complicada ainda, né? Tudo que envolve a Manchete, a gente nunca sabe onde tem direito autoral, com quem que tá, como é que ficou. Virou uma das questões mais delicadas da televisão brasileira. Tanto que a Rede TV, ela não levou tudo da Rede Manchete, né? Ela ficou com a concessão, ficou com algumas responsabilidades jurídicas ali, né? Com as responsabilidades profissionais, trabalhistas, mas parou por aí, porque realmente a coisa era muito mais complicada do que a gente imagina. A próxima pergunta é do Alexandre Matheus de Souza Mendes, fala o seguinte: Vanucci, você acha que novelas como Beleza Fatal, por Max Brasil, vão dominar a TV brasileira? Entre novelas de streaming versus novelas de TV aberta, quem ganha na final? Quem ganha na final, Alexandre, é a boa teledramaturgia, né? Eu acho que assim, a gente está falando muito de Beleza Fatal, porque realmente veio com um texto mais ousado, com um texto mais moderno, com ótimas interpretações, e num processo diferente de fazer. É uma novela, tem todos os elementos de uma novela, mas não é uma obra aberta. Então, ela é trabalhada como uma série. E por isso, traz esse texto mais maduro, traz esse olhar de direção mais apurada, né? Você consegue fazer uma finalização melhor, corrigir determinados erros. Então, tem uma outra pegada. Eu acho que, assim, a telenovela não vai desaparecer da TV aberta, apesar de toda a crise que a gente tem passado ali. As novelas já não registram tanta audiência assim. Mas no streaming leva uma vantagem, porque você pode assistir na hora em que você quiser. Quando chegar a TV 3.0, talvez o problema esteja solucionado. Talvez, né? Porque isso depende muito do hábito das pessoas. E depende muito também da gente trocar nossos aparelhos de TV para que possamos assistir essa TV 3.0, que possibilita ali mudar o horário, fazer algumas coisas diferentes. Mas eu acho que a dramaturgia, ela passa, a dramaturgia brasileira, por um momento muito interessante, né? É que a gente olhar o que pode ser feito no streaming e trazer para cá. Eu lembro quando eu fazia minha pós-graduação em roteiro de TV e cinema, a gente discutiu, o streaming ainda não estava tão grande aqui assim, né? Mas foi pré-pandemia, mas já se falava muito, não, das produtoras, porque as séries que estão chegando, série é melhor do que novela, e eu sempre defendia que o brasileiro gosta de novela, tem produções, né, folhetinescas no mundo inteiro aí conquistando o telespectador. E aí, hoje eu vejo e falo assim, é mais ou menos isso que a gente está vendo, né? O que importa é uma boa novela, né? Sem preconceitos, porque você pode ter textos extremamente inteligentes, né? E a gente tem excelentes autores, e tivemos sempre excelentes autores, excelentes novelas, e a gente tem que quebrar um pouquinho o preconceito também das gerações mais novas que acham que, não, o melhor tá no cinema ou tá em séries. Não, o bom tá na dramaturgia, que vai ali, passar de plataforma para plataforma. Acho que ganha o formato nisso tudo. Agora, nem toda produção feita para o digital pode ir 100% do jeito que é para a televisão. Os compromissos, claro, são outros, né? Agora a pergunta é do Julian Dias. O Julian Dias fala o seguinte: SBT News poderia ser um canal fast no Mais SBT? SBT tem muito jornalismo e muitas novelas. Julian, tem muitas novelas, se a gente for pensar, uma novela nacional só, produzida por eles, né, que está lá no ar, e 2 novelas mexicanas à tarde, uma inédita e uma reprise. É isso que tem. Jornalismo realmente vem muito, vem desde lá do SBT
News da madrugada, né? Passa pela madrugada, passa pela manhã toda e tem no final da tarde, início da noite, né? Jornalismo é bom, é uma tendência, porque o jornalismo ele trabalha com factual e isso é o que talvez resolva o problema da televisão, né? Se você pode ver as grandes produções na hora que você quiser no streaming, na TV você só pode ver o fato naquele momento. Foi mais ou menos o que aconteceu com o rádio lá atrás, né? Quando a TV chegou e foi pegando tudo, abocanhando tudo e tal, o rádio, num primeiro momento, em AM, antes de chegar ao FM, ele foi nichando. E aí optou muito pelo esporte, porque você só podia ouvir o esporte naquele momento, e a televisão tinha uma dificuldade muito grande das transmissões, né? Foi com um tempo só conseguindo. E o rádio optou também muito pelo radiojornalismo, né? A velocidade do rádio, de poder entrar de qualquer lugar, de você ter uma mobilidade muito maior, o que não existia naquela época para a televisão, né? A TV agora vai muito por isso, vai buscar essa factualidade para tentar fisgar o telespectador. Talvez seja o caminho. Mas que o Mais SBT, né, que o SBT News serve como um belo canal fest dentro do Mais SBT, claro que serve. E aí poderia até comercializar além dos patrocinadores já do Mais SBT. Acho que com o futuro é mais ou menos isso que vai acontecer, né? Porque tende tudo a ficar ali, ser a operadora do SBT, assim como o Globoplay vai ser a operadora da Globo. Vamos a mais uma pergunta, @Rodrigo Dinizzinha, que diz o seguinte: o SBT anuncia constantemente o resultado de uma pesquisa onde diz que o SBT News e o SBT Brasil são as fontes mais confiáveis pelos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, a emissora é motivo de chacota por seus produtos jornalísticos. Como explicar isso? Ah, Rodrigo, você sabe que essas pesquisas elas são muito relativas, né? E além porque são pesquisas que vão atrás, que estão abertas na internet para voto popular e realmente, se a gente for pensar, o SBT tem uma torcida muito grande. E aí as pessoas entram lá e engajam e isso dá é o telespectador falando, eu confio mais nessa marca. E tá lá na pesquisa, né? É por isso. Ao mesmo tempo, tem gente que fala assim, não, eu não gosto desse jornalismo, né? É um jornalismo repetitivo, a Record tem mais informação, a Globo tem mais informação, Globo News, sei lá quem, né? E até historicamente que o SBT, durante um bom tempo, não investiu tanto no jornalismo. Apesar que, se a gente olhar atentamente, o Silvio sempre teve bons telejornais ali, né? Durante muitos anos, Boris Casoy esteve lá. E antes, lançou o Aqui Agora, e antes de tudo isso, tinha o Noticidade, Noticentro, todas aqueles, fez parceria com a ABC, então, com a CBS, né? Com a CBS. Então, tinha muita coisa boa, né? Tinha muito jornalismo, né? Precisa só ter justamente o equilíbrio dentro da programação. Às vezes parece que desaparece, às vezes parece que só tem ele. Mas o fato é que o que acontece com essas pesquisas é justamente isso, né? É você ter os fãs votando e você não trazendo isso a partir de outros critérios, porque é o critério de voto popular. A próxima pergunta é da Jaqueline Lima. Fala o seguinte: boa noite, como ficará a programação da TV com o Campeonato Brasileiro em março e o Mundial de Clubes em junho e julho? Jaqueline, o Campeonato Brasileiro para nesse período, né? Quando tiver o Mundial de Clubes ali, né? É justamente nesta paradinha, tem uma parada ali específica no meio do ano, em que entrará um dos programas na Record, em que a Rafa Brites e o Andreoli irão apresentar. Aí vem um dos três, né? Eles vão apresentar 3 programas, Power Cup primeiro, acaba a Power Cup, aí vem, provavelmente é o programa de dança, que vai estar lá, ou outro Grêmio, que entra no domingo, tampando esse buraco do futebol durante algumas semanas, acho que são 4 semanas, que é quando o Campeonato Brasileiro dá uma parada. E aí depois volta. Então, nesse período, na Record vai ter uma temporada em relação a isso. E a Globo também pretende fazer outras coisas. Eu acho que a Globo até tem lá, né, um Mundial de Clubes junto também, né? Mas o fato é que os campeonatos existe justamente essa brecha e aí as emissoras trabalham com o que vem por aí. Vamos a mais uma pergunta? Essa aqui é a pergunta, a última deste episódio, que é do Edísio Marques Lemos. E é polêmica. Boa noite. O que falam da Eliana na Globo? Ah, Edísio, falam... Depende por onde você vai pegar, né? O alto comando está satisfeito com a Eliana.
e sabe que o resultado do The Masked era já talvez previsível, que não desse mais do que isso mesmo, num ano em que o digital avançou muito e que o formato já tem um certo desgaste. E a partir de agora, será feita uma avaliação se esse formato continua, volta, se vai ser um quadro dentro de um outro programa, o que vai ser. O fato é que este alto comando avalia bem a Eliana até agora e fala assim, olha, até o momento, tudo que nós precisamos da Eliana deu resultado, principalmente no GNT. Né? Aí tem o final de ano e entendem que a Eliana trouxe para o The Masked esse ar realmente de uma apresentadora de domingo. Não invalidando nada do que a Ivete Sangalo fez, mas muito pelo contrário, falando, olha, agora tem uma apresentadora com cara de domingo. E acredite, falam também já no próximo programa de Eliana, tudo tratado muito a sete chaves, com muito segredo ali, mas tudo indica que realmente vem virar um programa de variedades para o final de semana com a Eliana. Né? Tudo indica, não dá para acertar, falar, é tal dia que estreia, mas há sim um trabalho nesse sentido, há toda uma pesquisa, todo um desenvolvimento nesse sentido. Então, a avaliação do alto comando da Globo, de quem realmente determina na Globo, de quem realmente manda, que é programação, que é o entretenimento, que são os diretores de núcleo, de gênero, esses realmente avaliam bem a Eliana. A Eliana está muito bem avaliada. Tem um pessoal que onde eu falo, é o gerencial ali, né, que não é o cargo de direção, mas a mais abaixo ali, principalmente muito ligado a marketing, muito ligado à comercialização ali, que torce, que fala, pô, tá vendo, a Eliana não é tudo isso, tem gente reclamando e tal, mas que é uma turma que olha a televisão de uma outra forma. E olha de uma forma onde pode. Sabe aquela história de você estar num prédio? Então, os andares mais altos, talvez você tenha uma vista mais longe. Seu horizonte é muito maior. Nos andares mais baixos, você enxerga menos. E acha que está enxergando muito. E é mais ou menos isso que acontece. Então, há muito falatório sobre a Eliana, tem muita gente que fala, não, mas a Globo está insatisfeita com a Eliana. Mas por quê? Porque são alguns setores que tinham alguma expectativa em relação a isso. Mas, de uma forma geral, a avaliação é muito positiva da Eliana, inclusive de quem trabalha com ela. Né? Eu acho, né, que ainda é cedo para a gente fazer qualquer avaliação muito maior e tal, mas realmente foi um passo importante que a Eliana deu, muito bem dado, e que acho que vai caminhar melhor daqui para frente. Né? Acho que era o momento realmente de sair do SBT e ir para a Globo. E olha que eu era um daqueles que falava assim, eu torço para a Globo não chamar a Eliana, e se chamar a Eliana, falar não, porque talvez a Eliana não tenha toda a liberdade na Globo do que tinha no SBT. Mas diante do que estava acontecendo no SBT, de como estava o programa dela, e a virada que ela deu na carreira, eu acho que foi um passo muito importante. Bom, esse é o Vanucci Responde, feito para você, com as suas perguntas, com a nossa interatividade. Mande perguntas nas minhas redes sociais, no espaço aqui reservado aos comentários dos vídeos, ou então lá no canal do vanucci.com.br, o site que está sendo reformulado para ter muito mais coisas para você. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, faça sua inscrição. Vanucci, já sou inscrito, chama alguém para cá. Fez sua inscrição, chame também alguém, me ajude a aumentar o número de inscritos aqui para a gente chegar a muito mais pessoas com este conteúdo sobre televisão. E se você quiser ser um membro, será uma honra para mim. Vanucci Responde fica por aqui, tem muito conteúdo aqui no canal e eu espero encontrar você num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.